Clube do Enem te ensina juros e matemática financeira. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Não adianta querer falar em matemática financeira sem entender o vocabulário comum próprio dessa área. Por exemplo, capital ou principal é dinheiro, é o recurso que nós iremos investir ou tomar emprestado. Juro é aluguel de dinheiro. Assim como a gente paga aluguel para usar um imóvel que não é nosso, a gente também paga aluguel para usar um dinheiro que não é nosso. O nome que se dá a esse aluguel é juro. A taxa de juro indica qual a razão entre a variação no capital, ou seja, o juro, e o capital que deu origem a ela. É nada mais, nada menos do que uma medida relativa de quantos juros nós pagaremos ao tomar emprestada uma determinada quantia. O prazo é fundamental numa aplicação financeira. Não tem como a gente resolver um problema sem saber quando o nosso investimento começa e quando ele termina. No final, porém, o nosso capital se transforma em montante, o que é nada mais, nada menos do que a soma do capital com o juro gerado por esse mesmo capital ao longo do prazo da transação financeira. Para falar em juros simples, eu convido a vovó. Pode entrar, vovó. Olha aí a vovó na área. Se derrubar, é pênalti. Que beleza. Muito bem, a vovó comprou uma cômoda com 2 gavetas para guardar o seu rico dinheirinho e decide guardar o capital investido na primeira gaveta e o juro gerado por esse capital na segunda. Isso vai fazer com que o juro gerado pelo capital que a vovó investiu seja mantido separado do capital e, portanto, a taxa de juros vai incidir sempre e somente sobre o capital, não sobre os juros. Com um exemplo prático fica mais fácil. Imagina R$100 aplicados ao longo de 4 meses a uma taxa de juros simples de 20% ao mês. Nós começamos em R$100 e antes de mais nada iremos calcular qual a variação periódica desse capital. Para fazer isso, basta multiplicar o capital pela taxa, ou seja, 20% de R$100. 20% é a mesma coisa que 20 centésimos e quando a gente usa a preposição de, a gente multiplica. Isso resulta em R$20 de variação periódica, o que significa que ao final do primeiro mês, os R$100 irão gerar R$20 e teremos 120. Logo em seguida, voltaremos a acumular R$20 e chegaremos em 140, mais um mês 160, outro mês R$180. Observe que a variação periódica do capital, ou seja, o juro mês a mês, não se altera nessas condições. Isso nos permite dizer que o total acumulado ao longo de 4 meses é igual à variação periódica 20 vezes o número de meses do período de capitalização, ou seja, 20 vezes 4, o que dá 80. E, consequentemente, o montante pode ser calculado somando essa variação acumulada ao capital original, o que resulta em R$100 mais R$80, ou seja, R$180 no meu montante final. Não esquece, capital no início e montante no fim. A síntese do que vocês precisam saber sobre juros simples. Calcular a variação periódica de capital, ou seja, o juro em cada período, é tão simples quanto multiplicar o capital pela taxa de juros. Já o juro acumulado vai ser determinado pelo produto dessa variação periódica pelo número de períodos de capitalização. ΔC vezes N, como vocês estão vendo aqui na caixa. A variação de capital, por sua vez, é o produto do capital pela taxa, o que nos leva à famosa fórmula do mundo dos concursos públicos. Quer calcular o juro? Diga sim! Capital vezes a taxa vezes o prazo. E se quisermos calcular o montante, basta lembrar que esse é o nome que se dá à soma do capital com o juro gerado por ele. Para poder falar de juros compostos, a gente tem que fazer uma breve revisão de outros conceitos. Quem sabe porcentagem é familiar com a ideia de que para transformar uma taxa percentual em unitária, a gente divide a taxa percentual por 100 e para converter de unitária em percentual, a gente multiplica essa mesma taxa por 100. Se não lembra, aula de porcentagem aqui mesmo no Clube do Enem. Uma simulação importante para os nossos propósitos envolve a multiplicação de uma variável que eu vou chamar de meu dinheiro por uma constante K. Imagina que esse dinheiro é o teu. Dinheiro é um grande ingrediente motivacional. Isso vai te fazer pensar com muita eficiência. Imagina que esse eixo horizontal está sendo usado para representar os diferentes valores de K e que nós iremos destacar 2 valores importantes, o 1 e o 0. Se o K valer 1 e eu multiplicar o meu dinheiro por ele, o meu dinheiro continua o mesmo. Já se o K valer 0,
Ao multiplicar meu dinheiro por ele, meu dinheiro sumiu. Para todos os demais casos, quando o K for maior que 1, a minha grana aumenta. E se K estiver entre 0 e 1, ele vai fazer com que a minha grana diminua. Nós podemos assim promover alterações no valor do nosso dinheiro a partir de uma única multiplicação. 2 exemplos para ilustrar o que está prestes a acontecer no mundo dos juros compostos. Vamos supor que eu tenha R$200 e queira submeter esse dinheiro a um aumento de 40%. Em outras palavras, o que eu quero é somar aos meus R$200 40% desses mesmos R$200. No mundo das porcentagens, nós traduziríamos esses 40% em 0,4 e no momento seguinte podemos colocar o 200 em evidência. Observa que isso transforma a expressão imediatamente anterior em 200 que multiplica 1 mais 0,4. O que significa que para promover um aumento de 40% sobre os meus 200 originais, eu vou multiplicar esse dinheiro por 1,4. Aqui na terceira linha está a expressão que a gente tem que dominar. 1 mais 0,4 é o fator por quem eu multiplico o meu dinheiro para promover um aumento de 40%. O 1 preserva o valor original, o 0,4 representa um acréscimo de 40%. E esse acréscimo pode ser promovido por intermédio de uma única multiplicação. Já se eu tiver R$500 e quiser promover um desconto de 30%, eu vou pegar os meus R$500 e vou subtrair deles 30% deles próprios. Esses 30% se traduzem em 0,3%. Eu coloco os 500 em evidência e percebo que isso pode ser feito a partir do produto do 500 por 0,7. Mas o mais importante, de novo, está na terceira linha. Esse 1 preserva o valor original e esse 0,3 subtrai 30% do meu valor de referência. Esse fator, que no primeiro caso foi 1,3 e no segundo 0,7, é o que nós chamamos de fator de capitalização ou descapitalização no mundo da matemática financeira. Ele permite que a gente promova acréscimos ou descontos usando uma única multiplicação, desde que a gente some ou subtraia da unidade a taxa de acréscimo ou de desconto. Naturalmente, capitalização vai acontecer quando o dinheiro aumentar e descapitalização, é claro, quando o dinheiro diminuir. A partir daí, podemos convocar a vovó. Oi, vovó! Chega a dar vergonha. A vovó dessa vez comprou uma cômoda que só tem uma gaveta e, portanto, ela não tem saída, vai ter que guardar capital e juros na mesma. A vovó ainda não sabe disso, mas isso é bom negócio. Ter apenas uma gaveta vai fazer com que ela tenha mais dinheiro no mesmo prazo de capitalização. Se eu fizer a mesma simulação que fiz para juros simples, com R$100, 4 meses, 20% ao mês, só que dessa vez considerando juros compostos, eu vou partir dos mesmos R$100. E a primeira coisa que eu vou calcular é o meu fator de capitalização. Porque dessa vez haverá capitalização dos juros e, portanto, eu tenho que calcular 20% do total acumulado que eu tenho na gaveta mês a mês. Esse fator de capitalização, 1 mais 20%, representa 1,2 e para saber o quanto a vovó terá a cada mês, eu multiplicarei o conteúdo da única gaveta por 1,2 sucessivas vezes. 100 vezes 1,2 vai a 120, 120 vezes 1,2 vai a 144, 144 vezes 1,2, 172,80 e, finalmente, 207,36 centavos. Se fosse juros simples, a vovó teria só 180. Viu como é bom negócio ter só uma gaveta? A partir daí, o montante acumulado, 207,36, foi obtido por intermédio de uma sucessão de multiplicações. Observa que nessa trajetória, a gente multiplica o 100 por 1,2 4 vezes consecutivas, o que está revelado lá em cima para vocês como 100 vezes 1,2 elevado na quarta. É isso que promove esse efeito bola de neve que faz com que a juros compostos a gente sempre tenha mais dinheiro do que nós teríamos se fosse juros simples. Se o primeiro valor dessa sequência é o capital e o último o montante, então o juro total acumulado ao longo desse investimento vai ser dado pela diferença entre o montante e o capital. Em síntese, para juros compostos, temos que calcular o fator de capitalização ou descapitalização. Isso é muito importante. Em seguida, para saber o montante, pega o capital e multiplica pelo fator de capitalização elevado ao número de períodos do investimento.
pagamento. E finalmente, se eu quiser o juro, basta subtrair do montante o capital original. Essa foi a aula de juros e matemática financeira do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar nosso canal, youtube.com/clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!